GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. De volta, seguindo o nosso bate-papo, eu queria voltar lá para 2002. Segundo semestre de 2002, Lucas e eu participamos. Marissa, né, estava realizando ali um festival de paródias. Lucas e eu montamos uma banda, né, pra nossa turma se apresentar nesse festival de paródias. Nos apresentamos e tal, tocamos uma música que eu nem recordo qual foi. E aí nos impressionamos que naquele evento um jovem de, acho que no máximo 14 anos, se apresentava com a sua turma de primeiro ano, ou seja, estava ali iniciando no ensino médio, e ele tocava e cantava guitarra com uma habilidade assim fora do comum para um jovem de apenas 14 anos. Ali nós nos conhecemos, né, Marcos? Nesse festival de paródias lá no ano 2002, e dali surgiu a banda The Kids, e que nós tivemos o prazer de conviver com o Marcos, conviver dentro da casa do Marcos e principalmente com a família do Marcos. E hoje a gente vê o Marcos, empreendedor, pai de família, tendo também a família como talvez um dos principais componentes, né, do que o Marcos transmite ali, pelo menos na rede social e no seu dia a dia, e o devido valor que ele dá pra família, nos palcos da Summit com as suas filhas, falando da relação com o seu pai e principalmente a mãe do Marcos, que nem se fala, né, a grande figura que é a Marta Rossi. Mas eu queria trazer pra tona essa lembrança que eu tenho da importância da família do Marcos lá no início, do nosso início, 23 anos atrás, e hoje o quão a família faz parte, quanto a família faz parte da tua vida, Marcos. O que a gente vê, obviamente, mas eu queria te ouvir falando sobre isso também, que é tão importante, né? Cara, eu acho que é o que nos conecta enquanto humanos, assim. A gente veio pra esse mundo pra dar continuidade pra ele, e a família talvez seja a melhor forma de a gente construir um legado de quem a gente é, né? Se a gente parar pra analisar de uma forma muito prática, é o futuro, né? Tipo, o Marcos quer fazer um monte de coisa legal e quer construir um legado. Isso é incrível, mas o legado ele continua não por meio dos meus negócios, ele continua por meio das pessoas que de alguma forma estão diretamente ligadas a mim. Então, isso é muito importante. Eu acho que quando a gente se torna pai, é uma grande oportunidade da gente fazer uma série de reflexões de quem a gente é, o porquê a gente toma algumas decisões. E eu fico muito feliz de poder ter em casa, talvez hoje, a minha maior escola. Assim. Eu tenho, tanto na Helena quanto na Celina, uma oportunidade de me tornar um ser humano melhor. Mas não só porque sou pai, porque eu consigo observar dois seres que chegaram no mundo sem nenhuma maldade, sem nenhuma, sabe? É tipo um HD vazio, cara. Eu fui presenteado com 2 HD vazio, e tudo aquilo que a gente coloca pra dentro de informação, como num computador, tem a nossa responsabilidade. E antes de colocar essa informação pra dentro, a gente começa a pensar: será que tá certo isso? Esses dias eu tava conversando com a Fernanda, minha esposa, sobre como é difícil explicar pra uma criança o que é uma demissão. Sim, de vez em quando tem que ser feita, mas é difícil explicar. A gente faz o desligamento de uma pessoa porque, por N motivos. Sim. Como que tu explica isso? Pô, tua filha conheceu a pessoa, tua filha pode ter dito: mas por quê? Ela era tão legal. Ela era tão legal, tá quebrando o sonho dela. E aí tu tem que primeiro fazer uma reflexão muito profunda se a decisão ela realmente foi assertiva, e de vez em quando tu também tem que dizer: olha, filha, porque talvez no mundo dos adultos nem sempre a gente faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito, e nem sempre o precisar ser feito seria alguma coisa que a gente gostaria de fazer. Então eu acho muito legal que hoje, por mais que eu tenho uma estrutura onde eu consiga me dedicar muito tempo a Gramado Summit, porque a forma como eu converso com elas é que aquilo ali é o legado delas, e elas adoram a Gramado Summit. A gente vê, né? Cara, a abertura da Gramado... Cara, o maior aniversário do mundo foi o da Celina na abertura da Gramado Summit. Mas eu acho que o grande lance não existe outra forma, não existe de dar sequência na nossa vida, viver pra sempre. A única forma de viver pra sempre é na memória das pessoas que passam uma vida do nosso lado. Falou do meu pai, é exatamente isso, cara. Eu sou a prova viva de que meu pai existiu. Enquanto eu existir, meu pai existe dentro de mim. E assim vai acontecer com as minhas filhas, com as minhas netas no futuro. Então é muito importante, cara. É a base de tudo. É porque nos trouxe até aqui, né? Se a gente for para pensar, é família, cara. Sem isso, a gente não é nada. Sobre isso, né, Léo, Marcos, claro, meio que te desnudou
na tua relação com teu pai, vou usar esse termo, né? Porque muitas das pessoas que te seguem hoje nas redes sociais, a gente como amigo já te segue há muito tempo, mas enfim, foi um processo que pra ti eu acho que foi importante, né, cara? Muito. Eu e meu pai, cara, a gente, como muitas outras famílias Brasil afora, a gente teve uma relação tanto quanto conturbada a partir do momento onde, na minha adolescência, que talvez eu mais precisei de uma figura paterna, o meu pai ele resolveu se descolar da família, resolveu descobrir o novo, encontrar uma outra família, encontrar outras pessoas que talvez substituíam a figura de um filho. E a gente teve um afastamento muito grande e eu, jovem, rebelde, músico, disse, cara, não quero mais saber do meu pai. E, enfim, aquela cena clássica, assim, do jovem na adolescência. A gente começou a se reaproximar cerca de 5 anos, assim, com uma frequência... Há cerca de 5 anos com uma frequência um pouco maior. E nos últimos 2 anos, a gente começou a se reaproximar de verdade, assim. Ele começou a frequentar um pouco mais a minha casa, a gente começou a brigar um pouco menos. Só que em janeiro de 2024, eu descubro que meu pai tem uma doença terminal muito agressiva, assim, a gente não conseguiu nem chegar num diagnóstico preciso, mas se aproximaria muito do ela, né? Que é uma esclerose, onde eu sabia que eu iria enfrentar algo que meu pai iria perder toda a capacidade motora, toda a capacidade... toda a capacidade de raciocínio cognitivo em algum período de tempo. Então eu não sabia o quanto tempo eu teria, e a única coisa que eu pensei para tentar confortar o momento que eu estava pois se eu fizer disso um grande momento de perdão, eu perdoar o meu pai e eu ser perdoado, mesmo que ele talvez não lembre de mim, porque, cara, tu encarar o fato de que teu pai não vai saber teu nome em algum momento é muito duro, e que meu pai não iria conhecer o futuro marido da minha filha um dia, e que meu pai não iria estar no casamento com delas. Isso começou a me incomodar muito, e eu comecei a viver intensamente meu pai, cara, durante 1 ano, de janeiro de 2024, pouco mais de 1 ano, janeiro de 2024 a fevereiro de 2025, todos os dias eu visitei meu pai numa clínica, porque ele não tinha mais condições de estar sozinho em casa. Ele precisava de realmente uma equipe muito grande pela coordenação motora. E a gente ali teve um momento muito nosso, assim. Eu comecei a compartilhar e falar sobre isso. Porque, cara, é um lance que a gente esquece. Todo mundo está conectado pelas mesmas dores, e elas são dores humanas. Talvez em algum lugar alguém também tenha um pai que está vivendo uma situação muito parecida, e que talvez eu ter a coragem de abrir a minha história sem medo do que os outros vão pensar, atinja realmente quem eu quero atingir. Que é alguém que está brigado com o pai para dizer não vale a pena. No final das contas, a morte, ela dói. O fim acaba com a gente. E acabou que deu muito certo, assim. Eu tenho histórias, cara, que chegam até mim, não só de pessoas que conheceram a minha relação com a relação do meu pai, de um menino que, cara, tava brigado com o pai há mais de, 10 anos, e ele começou a interagir com as minhas histórias, ele perdoou o pai dele, cara. E isso pra mim é muito forte. E eu acho que poder lidar com essas coisas e falar abertamente, sem medo do que os outros vão pensar, é uma espécie de cura, cara. E eu me curei por meio do compartilhamento dessas histórias. Eu acho que, independente de onde meu pai esteja agora, ele tá muito feliz, cara. E eu consegui dar um encerramento muito legal, assim, pra nossa relação. Eu tenho um arrependimento só, que no dia que ele veio, eu falei assim, eu não tava por aqui. Eu falei com ele num dia e disse, a gente fala mais no sentido de, tipo, conversar, eu não sei o quanto ele absorvia dessa informação, mas ele acabou... Eu acho que ele não quis que eu estivesse aqui na cidade. E eu recebi um vídeo do último dia dele e ele tava feliz, cara. Ele é um vídeo muito bonito, assim, que ele tava feliz, ele tava indo em paz. E aí foi quando eu entendi que, cumpri meu papel. Porque se ele conseguiu chegar nessa tranquilidade, ele foi bem. E ele foi bem quer dizer, eu perdoei, eu fui perdoado por tudo aquilo que aconteceu dentro de uma parada que é... Cara, que é um presente que a gente ganha e a gente não aproveita, que é a vida. É a vida. Até eu sempre brinco, né? A gente, de vez em quando, entrega presentes, entrega dicas e algumas coisas que fazem confortar as pessoas. E quando tu tava postando, eu tava vendo uma série, não sei se tu já viu, tu que gosta muito de Apple, essas coisas, na Apple TV, que se chama Falando a Real, Shrinking. Não. Uma baita série, uma série que ela tem 2 temporadas. A primeira temporada fala sobre luto, e a segunda temporada fala sobre perdão. É uma série que tem ninguém menos como Harrison Ford na série, tá?
E é uma série que, cara, eu via tuas postagens, aí o cara passa por momentos também. E ao mesmo tempo eu via a série e me trazia várias coisas sobre a parte do luto e a parte do perdão. Porque eu sei que ao mesmo tempo que tu ia passar pelo luto, porque era uma coisa que tu já deixava claro no final, né? Tu tava passando pela fase do perdão, né? E são fases da nossa vida que a gente precisa passar. Em algum momento, com alguém ou em alguma escala de vida. E muitas vezes o luto, só acabando isso aí, né? Devaneios nossos, né? Claro. Muitas Eu vezes adoro, cara. o luto não tá apenas na perda física, né? Tá em uma perda de relacionamento, tá em uma perda de um negócio. Tu vive o luto em diversos aspectos na tua vida. E tu saber lidar com o luto é um dom, porque o luto vai estar sempre contigo. Sempre. Sempre contigo. A questão é saber lidar. Eu passo por isso diariamente, com a perda de alguém que foi importante pra mim. E a gente tá aqui com ele, né? E o legal é que tu vive isso. E muito bom ver tu falando. Legal. É legal mesmo, cara. Eu fico feliz, cara, porque eu ainda falo sobre esporadicamente, muito no sentido de acreditar que são essas coisas que nos conectam. Isso pra mim é muito mais legal. É muito mais legal do que propriamente... É que nem Gramado Summit, vou fazer uma analogia aqui. Cara, pra mim não é sobre a Gramado Summit, mas é o impacto da Gramado Summit na vida de outro ser humano. Pra A mim, diferença que ela faz na vida. então pra mim não é sobre o relacionamento do Marcos com o pai dele. Isso é pra mim, isso é meu. Mas quando eu falo sobre o impacto que essa relação ela pode ter em uma outra pessoa. E se esse impacto for positivo, cara, a gente tá nesse mundo pra isso. Porque vai acabar. É uma viagem tão maravilhosa, cara. Eu vi uma música agora que fala que, pô, a vida é um feriado épico que a gente recebe. E é verdade, cara. A gente só não lembra disso. É uma pena que a gente lembra disso quando acaba. A vida é um feriado épico. Vou anotar essa. Muito boa. Também puxei outra aqui, né? Todo mundo é parecido quando sente dor. A gente tava falando dos problemas, né? Que às vezes as pessoas compartilham, não compartilham, enfim. As meninas, Marcos, estão com 8 e 11 anos, é isso? 11 anos, agora dia 22, a Helena A completa. Helena faz 11 e a Celina já fez 8. Fez 8 em junho. Ou seja, elas cresceram vendo o Marcos se transformar. Vendo o empreendedor nascer e atingir hoje esse grande sucesso que o Marcos e a Gramado Summit atingiram. Como que foi conciliar nesses... A Summit também acho que tá com 8 anos, é isso? A Summit tá com 8. 8 anos. Como é que foi então conciliar todo esse crescimento desse mega evento e o crescimento das filhas, cara? Ser pai e conciliar tudo isso. Cara, eu não tenho uma resposta pronta pra isso, a não ser... Tu precisas ter do teu lado pessoas que estejam dispostas a comprar essa briga contigo. Eu jamais conseguiria fazer uma Gramado Summit sem a Fernanda do meu lado, que é minha esposa. Porque alguém tem que ter uma tranquilidade. Cara, criar um ser humano é muito difícil. É muito difícil. Uma complexidade. E ainda assim, tu vai pegando nuances de aprendizado conforme a criança vai crescendo, né? Hoje, por exemplo, a Helena de hoje, de 11 anos, não tem absolutamente nada a ver com a Helena de 8 anos. Então, o que eu achei muito legal, cara, eu me sinto muito privilegiado por isso, pelo fato de que eu consegui conversar com a Fernanda em algum momento e eu disse, eu tenho a intenção de... Quer vir comigo? Vou. E o fato de eu ter do meu lado uma pessoa que compra esse sonho junto comigo... Vira tua fiadora. Vira minha fiadora, cara. Então, hoje não existe, assim, uma Gramado Summit sem responsabilidade direta da Fernanda. Até porque, de novo, não é fácil. Alguém vai ter que escolher ir pra frente. Só que se alguém não ficar atrás, cara, se alguém não ficar segurando a barra... Não acontece. O meu avô, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu avô e minha avó tinham 2 hotéis, vovó Carolina e... O vô Otávio e a avó Anitta. E, cara, toda e qualquer entrevista do meu avô, quando perguntavam o segredo do sucesso do hotel, ele dizia, Dona Anitta. Dona Anitta, Dona Anitta. Porque nem sempre quem tá no holofote é quem merece o maior aplauso. Né? Verdade. Poderíamos ficar aqui falando horas, né? Vai ter que voltar, né? Ele volta. Sem notagem, ele volta. Vai ter que voltar, porque é uma história lindíssima, né? Que nos dá um orgulho tremendo de falar sobre, de trazer aqui, destacar tudo isso. Eu quero trazer ele um dia pra gente falar sobre música. Adoraria, cara, Vamos falar adoraria. sobre música. Eu gosto de falar com ele sobre música. Aí vai longe também. Marcos, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Leva esse parabéns que a gente tá aqui conversando contigo, mas sabemos que é um parabéns que se expande pra uma galera, né? Pra toda a tua equipe. Enfim, um forte abraço pra todo mundo que te ajuda a fazer esse grande evento tão disruptivo e que faz a diferença na vida de tanta gente cada vez mais, né? E até a próxima. Tu sabe que aqui na Clube tá em casa. Posso deixar um recadinho final? Claro. Cara, eu comecei um projeto muito pessoal, não sei onde ele pode me levar, tô adorando. Eu comecei a escrever sobre, porque eu gosto de texto. Então eu criei uma newsletter. Aí
a galera quiser acessar o meu perfil no Instagram, Marcos Rossi com U, clica no link da bio, tem lá a newsletter. Eu 3 vezes por semana encaminho algum texto, porque escrever pra mim, cara, principalmente nessa comunicação digital, tem sido uma grande terapia. Então, vai lá, tem coisa muito maluca por lá. @Marcos Rossi no Instagram. É isso aí. Lá tem todas as informações. Forte abraço, meu velho. Valeu. Muito bom te receber aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos conversar muito ainda aqui na 8h44. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o último bloco do GJR nesta quinta-feira, 17 de julho. Valeu, mano. Grande Jornal Regional. Clube 885.